Bem-vindos ao Tudo é Economia. As consequências dos temporais que assolaram o país nas últimas semanas continuam a ser bem visíveis, mas há áreas em que os impactos até podem ser menos óbvios, mas são também muito relevantes. É o caso da justiça, uma área que acaba por ter grande influência também a nível económico. Num sistema que é já irritantemente lento, qual está a ser o efeito no funcionamento dos tribunais nas zonas mais afetadas? Até que ponto as queixas de cidadãos e empresas podem entupir ainda mais os tribunais? Qual o risco de haver prescrição de processos? No fundo, como se pode garantir que depois do mau tempo, cidadãos e empresas não voltam a ser prejudicados agora pelas deficiências do sistema judicial? Questões que vamos hoje analisar com João Massano, o bastonário da Ordem dos Advogados, e como habitualmente, para nos ajudar nesta análise, os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Muito obrigado pela vossa presença, bem-vindos. João Massano, comece naturalmente por si. Daquilo que sabe, está normalizado o funcionamento dos tribunais nas zonas mais afetadas pelo mau tempo? Eu diria que dos tribunais, sim. Agora, resta saber como é que estão os outros agentes do sistema, nomeadamente os advogados e as próprias partes dos processos. Porque aí é que está, diria eu, para já, a primeira grande dificuldade, que é tentar perceber quais são os efeitos que esta situação provocou nos outros agentes judiciais, nomeadamente partes, testemunhas e advogados que naturalmente teriam as suas audiências para realizar e outras diligências e que muitas das vezes não estão a conseguir. Mas há algo que temos que sublinhar, que foi a reação dos tribunais foi rápida. Eu estive em Leiria e, de facto, tenho que enaltecer o trabalho que foi feito, quer pelos juízes, quer pelos procuradores e pelos funcionários judiciais, no sentido de pôr o tribunal a funcionar o mais rapidamente possível. E isso é meritório. Agora, o que eu sinto é que nós estamos sempre a improvisar, principalmente relativamente a situações que nós já sabemos que vão ser aquelas mais dramáticas, porque eu tenho São precisas soluções mais estruturais, não é? Mais estruturais e principalmente soluções mais simples, seguindo alguns dos exemplos que até este governo tem vindo a seguir, nomeadamente criar, porque não, um balcão único de catástrofe onde se pudesse concentrar tudo e dali ser distribuído para seguradoras, por exemplo, para o governo, porque repare, nós estamos a exigir às pessoas neste momento que percebam um pouco de direito, porque no fundo têm por um lado que saber o que é que cai no contrato de seguro, por outro lado o que é que sai do contrato de seguro e vai para o governo e depois logo se vê o resto, não é? Porque pode ainda haver outros intervenientes. A questão é, qual é o apoio que nós estamos a dar a estas pessoas e de que forma? Porque num país, ou numa parte do país que está a sofrer tanto, estar a exigir que as pessoas se dirijam a algum local que seja para tratar disto tudo, não me parece que faça sentido. Pode ser complexo. Mas daquilo que conhece do terreno, quais foram os principais problemas de que teve conhecimento? E já vamos aprofundar mais à frente a questão das soluções mais estruturais para esse tipo de situações. Mas no imediato, aquilo que constataram, quais foram as maiores dificuldades? Eu diria que em dois planos. Um, obviamente, a classe que eu represento ficou sem internet, ficou sem luz, fora o resto. Alguns ficaram sem telhado ou em casa ou no escritório ou em casa de familiares. O que eu pergunto é como é que estas pessoas têm cabeça para se estar a preocupar com prazos judiciais. Este é o grande problema, porque repare, eu quero lá saber do prazo judicial se eu tiver a minha família a sofrer ou se eu não tiver teto. Esta é que é a questão. Agora, é que repare, aquilo aconteceu, o Christine aconteceu no dia 28 de janeiro. Estamos a 15 ou 16 de fevereiro. 16 de fevereiro. Os prazos ainda não estão suspensos. Não estão. Está o risco de prescrição de prazos? É assim, eu acredito que há o bom senso nos tribunais e com a alegação do tal justo impedimento que se tem falado, isso não vai acontecer. O que eu não percebo é como é que um país não tem um justo impedimento objetivo. Quando há estas situações, porque é que uma pessoa que não tem cabeça para nada ainda tem que estar a preocupar-se em fazer um requerimento? Porque, repare, isto é o papel. Eu faço um requerimento a pedir o justo impedimento, o funcionário judicial tem que entregar ao juiz e o juiz depois tem que despachar, vem para o funcionário e depois eu sou notificado. Porquê? Numa situação, uma coisa é algo que só, por exemplo, se eu tenho um acidente a caminho do tribunal, o justo impedimento é só meu. Agora, quando eu sei que há uma zona do país que tem grandes dificuldades, porquê é que eu não tenho já uma cláusula na lei que não me faça andar por esta via sacra de ainda ter que esperar pelo Parlamento? Repare, o Parlamento, em princípio, só vai discutir esta proposta de lei do Governo na quinta-feira. Qual é a lógica disto?
tantas semanas depois? Porque é que não há, o que eu defendo no fundo é uma cláusula genérica. Em situações desobjetivas como esta, que uma pessoa não tem luz, como é que vai entregar algo num tribunal? Objetivas públicas e notórias, não é? Como é óbvio, é que estas não há dúvidas nenhumas, todos as conhecemos. Porque é que... Basta ligar a televisão ou ouvir rádio. Porque é que vamos estar? É que ainda por cima temos mais burocracia associada, porque se cada um dos advogados impedidos tiver que andar a apresentar justos impedimentos, é mais trabalho para os tribunais, para o advogado, para os funcionários, para toda a gente. Qual é a lógica? Para que a necessidade? E está a haver um aumento da solicitação de advogados? Há capacidade de resposta? Essa era a segunda parte, antes de ir aí, que é, nós temos estado muito preocupados com, e bem, com as pessoas individualmente consideradas. Agora, nós não podemos esquecer as empresas. E o que eu senti foi que no início da crise, e é normal, não estou a criticar, mas estas pessoas vão precisar de comer. Vão precisar ter dinheiro para comer. E, em princípio, precisam do quê? Das empresas. Se nós não acudimos às empresas com rapidez, com facilitação dos tais créditos e tudo mais, sem grandes burocracias, é claro que as pessoas vão estar a sofrer mais. E depois temos a outra fase, que é, eu tenho visto situações do género... situações de cancelar o que poderia ser o regresso à normalidade. O que eu questiono é, o que nós temos que fazer agora às pessoas é dar-lhes a forma de recuperar a normalidade, preocupar-nos, pôr as escolas a funcionar, pôr atividades, pôr os miúdos a fazer novamente desporto, e temos que pôr essas áreas também a funcionar. Cancelar, por exemplo, grandes festividades que trazem muito dinheiro às terras afetadas. Qual é a lógica? Vamos fazer o quê? Eu sei que não há dinheiro e as pessoas vão ser criticadas, mas, por outro lado, era uma forma de começar a injetar dinheiro nessas zonas. Porque se nós cancelamos grandes eventos, os carnavais, outra coisa qualquer, que atraem muita gente, nós, no fundo, estamos a condenar estas pessoas a ter ainda menos dinheiro, porque esses carnavais ou outras festividades é uma forma da economia começar, de algum modo, a recuperar também. Já aprofundamos a conversa, ouvir também os nossos comentadores economistas... Ricardo Paes Médoas, começo por si. Se isto pode ser um calvário, por exemplo, aqui neste exemplo que deu o João Massano, sobre a inexistência de um balcão único onde tratar tudo para uma família, para uma empresa pode ser um calvário ainda maior. É preciso, de facto, agilizar estes processos, simplificar estes processos? Não sei, temos de ver caso a caso. Eu acho que nós não podemos generalizar, porque a experiência que temos tido... Eu lembro-me que eu tenho usado, nós já é o terceiro programa que fazemos sobre estes eventos, que se justifica. Eu lembro-me, eu tenho essencialmente a memória da pandemia, porque foi um processo que acompanhei de perto, acompanhei na altura, participei num estudo para a Comissão Europeia avaliar as medidas que tinham sido adotadas e, portanto, tendo a avaliar a situação atual muito à imagem do trabalho e da análise que fiz na altura. E tivemos situações muito diferentes da pandemia. Tivemos alguns casos de experimentação de políticas públicas de enorme simplificação, nomeadamente nos fundos europeus, coisas que a Comissão Europeia autorizou com caráter excepcional e que depois não voltaram a ser autorizadas, e que na altura se mostrou que era possível libertar financiamento para as empresas, apoio às empresas. Se me permitem desculpe, é só uma pequena interrupção. Não foi essa o balcão único da catástrofe? Seria no sentido do quê? Da pessoa não ter que tratar com a seguradora e com o Estado. Não significa a simplificação posterior. Certo. O que eu não quero, e acho que não faz sentido, é obrigar as pessoas a correr várias capelinhas. É, no fundo, o mesmo esquema da loja do cidadão. É isso que eu estou a falar. Estava a assumir que o Rui não se estava a referir especificamente ao que o João tinha referido, mas em termos mais gerais de medidas. Um único sítio. Porque essa medida parece-me uma medida sensata, mas há muitos mais instrumentos aqui de apoio que estão em causa. E voltando à questão da pandemia, tanto tivemos esse caso, como tivemos, a certa altura, uma grande dificuldade de resposta por parte da Segurança Social a medidas que envolviam apoios da Segurança Social. E que teve a ver essencialmente com o facto de a Segurança Social não estar capacitada em termos de número de trabalhadores, de técnicos, para o volume que aumentou de forma exponencial, 10 vezes, num curtíssimo espaço de tempo em relação ao que aquela agência do Estado estava preparada para responder. Portanto, as dificuldades de acesso aos apoios podem ser justificadas por motivos diferentes. Podem ser justificadas pelo facto da esta política específica estar mal desenhada, pode ser justificado por dificuldades
na regulação geral da lei que impedem que as coisas sejam feitas sem um conjunto de cuidados adicionais, ou pode ser dificultada porque ela exige alguma intervenção humana, e quando exige intervenção humana as coisas tornam-se mais complicadas. Por exemplo, estão previstas na lei apoios quer para empresa, na lei agora nas medidas que foram aprovadas pelo Governo, apoios quer para empresas, quer para famílias associadas à reconstrução de casas ou de instalações que tenham sido destruídas pela tempestade. Ora, isto tem limites de apoio, mas está condicionado também ao facto das empresas ou das famílias terem ou não seguro que esteja coberto. Ora, para se perceber se justifica um determinado apoio e qual vai ser o montante desse apoio em função não apenas dos danos causados, mas também do seguro, a existência ou não de seguro e motivos para a existência do seguro, isto não é carregar num botão, é preciso fazer uma verificação e é preciso saber se as agências públicas têm o número de pessoas suficientes para dar esta resposta. Portanto, nós devemos ter o cuidado de perceber que algumas medidas podem ter respostas muito imediatas, as outras não podem ter medidas muito imediatas. O que é fundamental é que aquelas que são essenciais para a sobrevivência das pessoas sejam tão rápidas quanto possível. E houve algumas preocupações a esse nível, de isentar de algumas espécies de fiscalização apoios em montantes mais pequenos, como houve uma medida específica que já está a dar alguma polémica e é inevitável, que é uma série de isenções associadas ao licenciamento. Nós sabemos que a construção em Portugal tem muitos licenciamentos associados e houve uma decisão de, provisoriamente, isentar as intervenções que têm de ser feitas em termos de construção de um conjunto de licenciamentos. A fiscalização à partida, portanto, é ex ante, e, portanto, prever uma fiscalização sucessiva, algo que vai ser feito depois da intervenção estar feita. Ora, isto é uma coisa que merece ser discutida do meu ponto de vista, porque o efeito óbvio torna as intervenções muito mais rápidas, não é preciso andar a pedir uma série de licenças e fiscalizações antes da obra ir para o terreno. O risco é haver mais infrações. Eu gostaria de pensar que um dia vamos ter um país em que podemos confiar mais nestas fiscalizações sucessivas, em que as pessoas sabem quais são as regras e sabem que se as cumprirem não há problema nenhum, se não as cumprirem vão ter problemas. O Governo aumentou a penalização para quem não cumprir com as regras se for apanhado numa fiscalização sucessiva. Isto já suscitou a reação da Ordem dos Arquitetos. Isto é uma discussão que vale a pena ter, porque, na verdade, eu acredito que nas condições que nós temos atualmente seja um problema aumentar estas penalizações, mas a verdade é que elas já estão previstas. E eu gostaria que nós pudéssemos fazer um contrato que é, sim senhor, vamos simplificar, vamos responsabilizar as pessoas e os empreiteiros, quem faz as obras, os técnicos envolvidos no planeamento das obras, mas se as coisas não estiverem bem, as pessoas vão ser chamadas à responsabilidade. Mas, pelos vistos, ainda não chegámos ao ponto no nosso país... Os recentes incêndios de Pedrógão mostraram que houve vários exemplos em que isso, de facto, não temos esse país. Mas temos de perceber, quando nos queixamos do licenciamento, quando nos queixamos que há muitos problemas, que o licenciamento é muito lento, nós poderíamos resolver os problemas do licenciamento parcialmente se estabelecêssemos este princípio que é as pessoas são responsáveis pelo que constroem e são responsáveis por não cumprirem as regras caso se venha a verificar que elas não cumprem. Mas isso significa construirmos um país um bocadinho diferente daquele que temos. Mas não é só isso, desculpa interromper. Sim, sim. A questão do licenciamento passa muito por responsabilizar quem dentro da estrutura camarária neste momento não é responsabilizado. Ou seja, eu tenho muitos problemas de licenciamento que se arrastam anos. Porquê? Porque nunca se percebe muito bem quem é o responsável que tem o processo. Esse é o ex ante, não é? Exato. Ou seja, o que deve ser feito, na minha opinião, é uma administração pública totalmente transparente. Desde que entra ao processo até que sai, toda a gente tem que saber onde é que está e porquê. E neste momento não se consegue saber. Mas isso é o problema do ex-ante, não é o problema do passarmos a fazer uma fiscalização ex-post. Claro. Que seria uma alteração paradigmática que resolveria boa parte dos problemas. O simplex
Simplex, peço desculpa, com mais habitação ainda houve alguma aceleração. Claro, porque se nós tivermos um processo mais rápido, normalmente, se calhar já não temos que fazer tantas exceções quando estas situações de crise acontecem, porque ele já está a funcionar melhor. E se ele funcionar melhor nas câmaras, estas situações da fiscalização se calhar já nem se levantam. Se tudo correr bem e com ritmo dentro da Câmara, com uma fiscalização direta do município que quer o seu licenciamento, se calhar aquilo corre melhor. Porque neste momento o que eu sinto é não se consegue responsabilizar ninguém porque não sabe exatamente quem é que se tem que responsabilizar. E esse é um problema. Pedro Brinca, podemos ter aqui obstáculos a uma rápida recuperação das zonas mais afetadas? Venham elas do ponto de vista da burocracia, venham até depois, eventualmente com a abertura de processos da lentidão da justiça? Uma vez, desburocratizar é sempre bom, não é? É falado no plano de Draghi, é discutido todos os dias, quer dizer, temos até um ministro da Reforma do Estado, ou seja, isso é uma agenda que é sempre atual. Mas, quer dizer, parece-me, a sensação que eu tenho é que nós estamos aqui a discutir o terceiro capítulo de um livro que ainda vai na introdução, porque nós temos legislação em que, por exemplo, diz que o cidadão, na sua interação com o Estado, não pode andar a entregar documentos que o próprio Estado tem. Ou seja, se o Estado... Se há um conjunto de documentos que tem que entregar a uma entidade do Estado, quer dizer, essa entidade não pode pedir documentos que estão disponíveis no Estado, mas noutra entidade. Quer dizer, alguém acha que isto está posto em prática? Basta tentar fazer uma casa para perceber que o cidadão anda a fazer de pombo-correio entre o IRN, finanças, Câmara Municipal... Entregar certidões de um lado no outro. Isso é um absurdo, não é o próprio Estado. E ainda gastar dinheiro com isso. Pronto, ou seja, eu gostava... Porque se não for isso, a consignação desses instrumentos fiscais para as receitas e para o financiamento de agências, como o IRN, etc., eles fecham. Não é? Pronto. Também é um grande obstáculo à simplificação administrativa, que é, se vamos eliminar atos administrativos, vamos destruir receita destas instituições. Mas não têm pessoas agora. Pronto. Ou seja, um dos grandes problemas. Eu não estou a falar da crise, resolvimos o problema. Eu não estou a falar da crise em particular. No âmbito daquele paradigma de nós vamos fazer uma fiscalização ex post, mas vamos penalizar mais, eu gostava de dar um argumento a favor e um argumento contra, um bocadinho como o Truman costumava dizer que o sonho dele era ter um economista que fosse maneta, porque sempre que pedia conselhos ao advisor economista, ele dizia que on one hand is like this, on the other hand is like that. Não é? Por isso eu gostava de dar um argumento a favor de cada uma dos lados, até para não fugir muito aqui ao economista que não é maneta. Por um lado, o meu problema com aumentar as fiscalizações, aumentar as penalizações, é que quando estamos a falar de administrativo ou fiscal, vamos lá ver, estavas a dizer que a justiça é demorada. Nós fizemos enormes avanços, está aqui o bastonário da Ordem dos Advogados, poderá falar com mais propriedade e desmentir-me se não é o caso. Mas a percepção que eu tenho é que, do ponto de vista no civil e no criminal, houve progressos muito acentuados nos últimos anos em termos de expediência dos processos, etc. No administrativo ou fiscal é o caos. É o caos. Nós não temos 2, nós não temos 4, nós não temos 8, nós não temos 10, nós não temos 12, nós temos 13 vezes a média da OCDE em contencioso administrativo ou fiscal, só a contar com processos acima de €1 milhão. Nós estamos a falar de tempos médios processuais que ultrapassam os 7, 8 anos. E com uma variância enorme, o que significa que alguns até são relativamente rápidos, mas há uns que se arrastam por 15, 16, 17, 18 anos, com muito comportamento de cauda. E como diz uma velha máxima do direito, que a justiça demorada é a justiça negada. Por um lado, eu percebo que a justiça sem poder é impotente, mas é que o poder sem justiça é tirânico, já dizia Blaise Pascal, não é? E neste contexto, agravar penalizações que já estavam previstas na lei, quer dizer, se existe ali um dano à sociedade que já foi tipificado, porque é que agora vai aumentar? E ainda para mais num contexto em que há a inversão do ónus da prova, em que é uma área do direito em que o contribuinte é culpado até prova em contrário, e que realmente a justiça demorada é a justiça negada. Por isso eu sou um bocado cético acerca desse aumento de mecanismo. Por outro lado, eu gostava de responder à minha própria pergunta, que é porque é que agora, se estamos a falar de um dano à sociedade que está tipificado, quantificado na lei, materializado numa coima, porque é que ele agora vai ser agravado? Aí existe uma lógica também. E a lógica é que, de facto, o custo de oportunidade de determinados meios, neste momento, é muito maior em virtude, não é, da tal emergência. E, nesse sentido, eu percebo a bondade do espírito de quem acha que, numa altura em que
o comportamento lesivo pode ser muito mais gravoso pela escassez dos recursos e pelo estado de emergência, que essas penalizações possam ser agravadas. Por isso, mais uma vez, eu dou uma no cravo na ferradura e pronto, e são as minhas opiniões sobre os dois lados. João Mazano, a Ordem dos Advogados propõe a criação de um Plano Nacional de Emergência Jurídica por causa das consequências destas tempestades. Em que é que consiste esse plano? No fundo, é um bocadinho a lógica do balcão único. Ou seja, o que é que nós defendemos? É que não haja uma resposta por evento, mas que haja um mecanismo que esteja previsto e que possa ser acionado sempre que acontece uma destas situações de calamidade, como os fogos, etc. Porque, como disse e bem o Pedro, quando a justiça não é servida rapidamente, é negada. E nós temos pessoas de Pedrógão dos primeiros incêndios de 2017 que não tinham ainda recebido indemnizações no último verão. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Ou seja, eu só posso atribuir isto aqui, primeiro, à ausência de conhecimento, como é que se podem, no fundo, defender e pedir a indemnização. Isso é uma obrigação do Estado, ajudar as pessoas a ter esse conhecimento. E, por outro lado, a única forma de impedir isso é ter uma forma fácil de dar o conhecimento jurídico às pessoas. E isso, para mim, consegue-se tendo uma linha nacional que possa receber tudo o que é pedidos, queixas, etc., relacionados com isto tudo e que depois seja direcionada para uma consulta junto ao local onde as pessoas se encontram. É isto que nós pretendemos. Com a estrutura da Ordem dos Advogados, que tem o Conselho Geral, tem os Conselhos Regionais, tem as delegações, com o apoio das autarquias, nós conseguimos dar uma consulta à pessoa no local onde ela precisa, tudo centralizado e pronto a acionar sempre que acontece uma situação em que as pessoas, de facto, precisam de ajuda, porque uma das coisas que nos têm pedido é como é que nós vamos fazer com os seguros, porque temos esta cláusula, temos aquela, depois há as exclusões, as pessoas não se entendem, não têm dificuldades em perceber. As seguradoras estão a fazer um esforço. Agora, há sempre situações de fronteira que as pessoas basta terem perdido os documentos numa inundação. Por exemplo, e não haver registro. Estes acontecimentos podem levar, nomeadamente nas zonas mais afetadas, a entupir, a expressão é minha, ainda mais os tribunais, com a litigância que se pode adivinhar, seja por parte de famílias, seja por parte de empresas, seja com seguradoras, seja com o próprio Estado. Ou seja, podemos ter aqui um acréscimo no volume de processos que podem... Em abstrato, claramente que sim, porque repare, não nos podemos esquecer que nós temos dois mecanismos. O do Estado é subsidiário, ou seja, só funciona se a seguradora não funcionar. Ora, só esta articulação não há de ser sempre fácil, não é preciso ser um gênio para perceber. E vai haver uma situação em que a coisa pode não correr bem, porque a seguradora pode ter razões para entender que não se justifica. E depois também sabemos que vai haver fraude, há sempre. E aproveitando-se estas situações, nós agora até temos pessoas que se fazem passar por agentes da EDP, da distribuição comercial, o que for, para obter os dados das pessoas. Nós estamos numa situação difícil e nós temos que ter consciência que numa situação de catástrofe há sempre quem se queira aproveitar e há sempre situações cinzentas e são nessas que eu acho que pode claramente haver litígio e que pode aumentar os litígios, porque basta a seguradora discordar de algo e a pessoa tem todo o direito de ir exigir essa indemnização. E depois temos outra situação que é... E o sistema responde a essas pessoas, na verdade, em tempo útil, Eu espero que responda. Até agora, eu diria que, como o Pedro disse bem, a percepção que existe da morosidade da justiça é decalcada dos processos Marquês e outros como esse. Mas esses são uma minoria, são uma pequena percentagem. E os outros não demoram esse tempo. E o que nós temos que perceber é que, provavelmente, aqueles que vão afetar o cidadão comum, se calhar não vão demorar esse tempo. E, sinceramente, acredito que vai ser bem mais rápido. Agora, tudo vai depender do caudal e do número de processos que entrarem em tribunal. Ricardo Paz Mede, sempre que acontece este tipo de eventos negativos, seja os incêndios, seja agora estes temporais com inundações, seja o que for, parece que estamos sempre a começar do zero. Seja na resposta da Proteção Civil, seja na resposta depois que existe a seguir às coisas acontecerem, o Estado devia ter aqui outro tipo de organização mais estrutural para responder a este tipo de eventos? É difícil ter uma pergunta em que a resposta esteja tão contida na própria pergunta. Sim. Não sei se isso é um elogio, se é uma crítica, mas siga. Já conheces o Ricardo.
Sim, sim. Quer dizer, eu acho que um dos problemas um dos fatores de polémica em torno da admissão da anterior Ministra da Administração Interna foi aquela resposta que ela dá sobre o plano, não é? Mas qual? Não, mas qual plano? Qual plano, não é? E isso é muito inquietante para qualquer cidadão. Agora, não é de agora que temos a sensação que há pouca aprendizagem. Eu já tenho perguntado a algumas pessoas se há alguém que tenha ficado incumbido de fazer o registro do que foi a resposta das autoridades portuguesas, não apenas aos incêndios, mas também à pandemia. Nós não sabemos quando é que vamos ter outra pandemia. Sim, no caso da pandemia até se percebe porque realmente é um evento muito pouco provável. Mas eu diria assim. que isso é Coisa bem diferente, é os incêndios, são as inundações em determinadas zonas do país, porque na verdade repetem-se ano após ano. Não é? As inundações não têm aquilo que aconteceu com o Mondego, não acontece certo, todos os anos. Com certeza. Não é? Aqui a questão mas fundamental é anos, esta. Não é? Em Portugal há um problema que eu não gosto muito de usar a expressão cultural, porque às vezes parece que transformamos o cultural em qualquer coisa de genético, mas é cultural no sentido que é algo que está muito difuso na nossa forma de estar coletiva. Não és marxista, portanto. Há um problema fundamental com planeamento. Nós temos um problema de planeamento. Nós dedicamos pouco tempo. As crianças na escola não são habituadas a planear. Os portugueses são muito bons a desenrascar, mas têm muito pouco hábito de planeamento. E o planeamento não é apenas dizer vamos cá ver as 1000 coisas que podem acontecer e o que é que vamos fazer em cada uma das situações. É aprendermos com o passado, haver registro do passado. Estava a dizer há pouco, nós não temos neste momento ninguém que tenha feito um registro sistemático do que foi, que eu saiba, porque tenho perguntado isso e a resposta é sempre negativa. Ninguém que tenha feito um registro sistemático do que foi a resposta das autoridades portuguesas ao Covid-19. O Covid-19, parece que já estamos esquecidos, não foi assim há tanto tempo, implicou respostas que envolveram praticamente todo o aparelho do Estado, todos os níveis de governação, todas as áreas setoriais. Houve necessidade de articulação e resposta sistemática em muitas áreas. Se nós tivermos uma pandemia daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30 anos, se nós tivermos um registro sistemático de como respondemos, do que funcionou bem, do que funcionou menos bem e o que é preciso precaver perante uma situação dessas, certeza que a resposta vai ser muito melhor. A mesma coisa em relação a o maior pesadelo a seguir àquilo que as pessoas passaram, é pensarmos que pode voltar a acontecer e não vai haver uma resposta melhor do que aconteceu desta vez. Deve ser o que sente muita gente que mora em zonas de incêndios, nomeadamente. Pois, mas eu acho que para que isso não aconteça, é preciso que quem tem responsabilidades de governação tome a decisão não apenas de intervir na emergência, mas tome a decisão a seguir de dizer vamos aprender, vamos lá aprender com isto. Vamos lá a perceber o que é que funcionou bem, o que é que não funcionou bem e o que é que nós podemos melhorar. A ideia de que a proteção civil em Portugal tem um problema não é nova. Nós sabemos que a proteção civil depende de muitas instituições diferentes. A ideia de que a linha de comando não é uma linha muito óbvia, que a coordenação entre as várias entidades da proteção civil não é, neste momento, a mais fluida. E eu, não deixando de apreciar os esforços que os presidentes de câmaras, CCDRs, o Governo Nacional possam fazer para dar resposta à emergência, eu gostaria, tanto ou mais, que depois de passada a emergência, houvesse uma preocupação de fazer este planeamento. Mas a experiência não tem sido esta até agora e eu, infelizmente, não tenho uma fé desmesurada que vá ser diferente desta vez. Há falta de planeamento, excesso de improviso nas respostas a este tipo de problema, Pedro Branca? Vamos ver, como verdadeiro representante da esquerda neste programa, eu aqui sou marxista, no sentido que eu explico os comportamentos com a economia e não explico a economia com os comportamentos. Acho que precisas de trabalhar melhor o teu marxismo em detalhe. É quando me convém. E então, ou seja, os comportamentos, esta falta de planeamento que o Ricardo fala, também advém por parte dos cidadãos de uma falta de recompensa por esse planeamento, porque o planeamento é em função de um quadro institucional e de uma resposta das instituições que é demasiado imprevisível. Quando o retorno para uma ação leva, neste caso o planeamento,
tem graus de imprevisibilidade tão grandes relativamente ao enquadramento institucional em que as coisas operam, resposta do Estado, o que é que pode contar, o que é que não pode contar, fazer planos de contingência, porque vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo. Quer dizer, o retorno para esse planeamento é muito baixo. Não é? Quer dizer, basta haver instabilidade legislativa. Quer dizer, isto é alguma coisa... Por exemplo, falando de um tópico completamente à margem, porque lá está, também é a minha área mais, do ponto de vista mais conciso, nós tivemos, desde 1989 até 2021, mais de 1.350 alterações profundas ao Código de IRC. Por acaso não tem nada a ver com pandemia, mas quer dizer, eu tenho a certeza absoluta que esta esquizofrenia legislativa vamos encontrá-la num conjunto de regras, de procedimentos, em todo lado. Em todo lado. Mas vamos lá, eu acho que nos estamos a desviar um bocadinho de facto do debate, porque a questão fundamental é esta. Nós tínhamos uma tradição de planeamento em Portugal. Já tivemos uma tradição de planeamento em Portugal. Essa tradição de planeamento em Portugal foi sendo destruída ao longo dos últimos 30 anos por governos sucessivos que achavam que não era preciso planear. Não era preciso planear, era preciso estabelecer regras, diminuir os custos de contexto. Não precisamos de simplificar as coisas nesses termos. A questão fundamental havia muitas coisas boas e muitas coisas más. Uma das coisas boas que havia, que foram destruídas, foi o planeamento. Nós olhamos hoje para qualquer civilização, qualquer país que hoje é bem sucedido e vemos que uma das características fundamentais que tem é ter preservado as suas agências de planeamento, a sua capacidade de planeamento. Nós hoje não temos. Já disse isto aqui num programa, volto a dizê-lo. Hoje, a esmagadoríssima maioria da administração pública, seja ela a nível local, regional, nacional, vive para apagar fogos, vive para resolver problemas do imediato. Hoje estamos com uma discussão de que isto com regionalização é que era bom. Quem defende, independentemente do que seja a nossa ideia sobre o grau de centralismo que o país tem e a necessidade de reduzir este centralismo, que é efetivamente excessivo e absurdo, vale a pena pensarmos se as pessoas que hoje defendem a regionalização acreditam verdadeiramente que os governos que temos tido vão capacitar as regiões administrativas de mais recursos para terem capacidade de planear e de responder às emergências do que hoje o Governo Nacional faz. É preciso ter uma fé desmesurada na eficiência. Não vamos atirar o dinheiro para os problemas. Não, é um problema mesmo de saber ou temos planeamento ou não o temos. Pedro, para concluir, eu como autarca recentemente eleito, ainda há pouco tempo tive que aprovar as grandes opções do plano para a minha Câmara Municipal. Eu percebo esta vontade do Ricardo de voltar à economia planificada. Pedro, vamos lá, está bem, nós podemos brincar de vez em quando, mas também podemos falar a sério de vez em quando. Naturalmente que eu continuo na minha. As pessoas respondem a incentivos, as pessoas respondem ao ambiente, as pessoas são o seu contexto. Tu referiste à falta de planeamento como uma questão cultural que não era apenas do Estado, mas também do comportamento dos portugueses. Sim, mas que eram bons no concluir. Estou a citar Ricardo Paz Manuel. Certo, mas o que estamos a falar agora é o planeamento do Estado. Podes, mas e nesse aspecto há um comportamento, de facto, de instabilidade das instituições, dos regulamentos, quer dizer, tudo em um par de botas, salvo a expressão, que torna realmente o retorno para o planeamento difícil e, nesse aspecto, as pessoas estão muito mais dependentes do desenrasca, porque por mais planos que façam, ninguém sabe qual vai ser o enquadramento, com o que é que podem contar amanhã. Não é? Neste caso, falta de facto planeamento, já no início do programa referiu isso, é preciso que haja respostas planeadas para este tipo de evento que, no fundo, se repete ano após ano. Eu acho que sim, porque até nos fogos... Neste caso, na Justiça, é disso que estamos a falar. Até nos fogos temos visto. A questão mais óbvia para os advogados é os prazos, que referimos há pouco. Relativamente à questão se têm ou não têm geradores os tribunais, dar os meios para que todos possam continuar a funcionar mesmo quando algumas destas situações acontecem, eu diria que também é preciso envolver mais as câmaras municipais e dar-lhe, naturalmente, todos os recursos para que possam fazer uma gestão diferente de crise. E especialmente, parece-me, haver uma preparação dos presidentes de Câmara para uma situação de calamidade. Porque me parece que isso não acontece. Não há uma preparação, não há uma formação de quem é presidente de Câmara para gerir uma situação destas. E vão-me dizer, isto não é uma situação normal. Não, não é. Mas há algum simulacro, há algo que seja feito para permitir saber como é que se reage nestas situações? E mais, a questão dos distritos ou das regiões administrativas, o que lhes quisermos chamar, parece-me que pelo menos fará sentido que se dê meios
às circunscrições mais pequenas, em vez de estarmos à espera que seja sempre o Estado Central a resolver o problema. Porque, por exemplo, até em termos jurídicos, uma árvore cai em cima de um carro pode ter vários fatores. E um dos fatores é, por exemplo, falta de manutenção pelas autarquias. E por isso já é o suficiente para a seguradora dizer que não paga e que, se quiserem, vão falar com a autarquia, porque a autarquia é que é responsável. Portanto, há aqui algumas situações que têm que se ver com atenção, porque podem não cair ou no governo ou na própria seguradora. Esse exemplo que está a dar é fundamental. Como é que as pessoas podem saber os seus direitos? Por exemplo, isso. Levam com uma árvore em cima de um carro, o que é que fazem? Exatamente. Outra questão concreta, temos ainda, salvo erro, 11 mil famílias sem luz. De que forma é que essas pessoas podem ser compensadas? Ou seja, na minha opinião, e não sou advogado, claro, uma família que está 2 semanas sem luz, simplesmente não lhe ser cobrado parece-me muito pouco. É muito não é? pouco. É muito pouco. É muito pouco. Repare, já temos autarquias que estão a patrocinar os municípios contra a E-Redes por deficiências na infraestrutura. Obviamente que vamos sempre dizer é difícil numa situação destas que a E-Redes consiga assegurar a energia para todos. A questão é, foi feito com tudo o que podia ter sido feito, os lucros e tudo o que houve um investimento equivalente ou proporcional ao lucro para, por exemplo, proteger as redes dos picos de tensão quando toda a gente vai carregar os carros elétricos? Acho que não. Acho que não. E por isso é que nós temos apagões em sítios específicos de cidades, mesmo sem haver um apagão geral ou uma cheia. Não há uma justificação natural sempre para os apagões. E é isso que nós temos que pensar, nós empurramos as pessoas todas para os carros elétricos, para os fogões elétricos, para tudo o que é elétrico. Agora, não lhes demos o investimento necessário na infraestrutura para aguentar essa carga. E claro, obviamente, e por isso é que há pouco, quando falámos, a litigiosidade pode aumentar. Porque, por exemplo, no caso dos tribunais administrativos e fiscais, há um fator muito simples que vai conduzir ao aumento das pendências e do tempo de duração dessas pendências, que é tudo o que tem a ver com os processos da AIMA. Neste caso, a questão de, sempre que há, por exemplo, danos morais como aqueles associados à falta de luz, é óbvio que isto não vai ser aceito pacificamente, a não ser que as pessoas não saibam, mas se as pessoas souberem que têm esses direitos, é óbvio que isto não vai ser pago de ânimo leve e vai haver sempre uma discussão que, em princípio, vai acabar até em tribunal. Portanto, nós temos é que explicar, e por isso é que nós defendemos. Tem que haver literacia em muita coisa. É jurídica, é digital. As pessoas têm que saber como é que funcionam nas redes. As pessoas têm que saber como é que se defendem em termos legais de uma compra e venda online. As pessoas não sabem. As pessoas compram sapatos que custam 500 euros por 50 e estão à espera que apareça o sapato original, por exemplo. Isto significa que nós temos uma deficiente preparação jurídica que tem que ser, de alguma maneira, patrocinada pelo Estado, pelas autarquias, porque só se tivermos... Esta crise revelou falhas estruturais no sistema judicial? Revela... Trouxe ao de cima algumas falhas estruturais? Assim, as falhas estruturais, para mim, é o facto de os tribunais... Para mim, um tribunal, quando para, já é uma falha estrutural. Porque aconteça o que aconteceu, o tribunal tem que ter condições de emergência para funcionar, nem que seja para situações graves, urgentes, em que há pessoas presas e que têm que ter um julgamento. Portanto, a Justiça tem que ter sempre um plano B. Se não é na zona A, é na zona B. E vão todos para lá fazer um julgamento, pelo menos aqueles que são urgentes. E a questão é que nós assistimos que esse plano B não existia. E não foi pior porque as pessoas se esforçaram e puseram os tribunais a funcionar mais rapidamente. De facto, houve um empenho das pessoas. Agora, nós temos que ver que a seguir a pessoa só consegue ir trabalhar se tiveram de deixar os filhos. Logo, a própria Justiça tem uma falha. Porquê? Porque ou os tribunais também criam as condições para que se deixem as crianças num sítio e os pais possam ir trabalhar, ou então a Justiça vai parar, não porque faltam as condições materiais, mas porque faltam a envolvência que permita às pessoas continuar a trabalhar sem se preocuparem, por exemplo, durante o seu horário de expediente, onde é que vão deixar as crianças. Mas isto aplica-se quer aos juízes, quer aos procuradores, quer aos funcionários, quer aos próprios advogados. E isto é fundamental. Temos 5 minutos, 2 minutos e meio para cada um. Ricardo, esta crise trouxe ao de cima algumas falhas estruturais que têm de facto de ser corrigidas?
Sim, para além do planeamento. Para além do planeamento. Sim, eu acho que estávamos a falar há bocado da questão da energia e eu acho que é de facto muito assustador, porque nós estamos a querer, desde há uns anos, a apostar muito numa transição para a eletrificação. E por cima disto tem havido um movimento em Portugal de tentativa de atrair centros de dados como uma nova forma de vender o país, com base na ideia de que temos energia muito barata e, além disso, temos muita energia verde, não é? de fontes renováveis. E aquilo que nos estamos a perceber, já nos tínhamos apercebido disso do apagão e apercebemos isso dos incêndios e agora estamos a perceber isto com estas calamidades, que nós temos um sistema elétrico que é extremamente frágil. E temos isto ainda por cima num contexto em que o Estado deixou de ter controle sobre a rede elétrica nacional e que tem, já o tem demonstrado em alguns momentos, uma capacidade negocial relativamente diminuída em algumas circunstâncias. E isto não apenas do ponto de vista do funcionamento normal da nossa sociedade, mas também do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento económico. Aquilo que nos vamos apercebendo é que os países que estão a planear melhor o desenvolvimento das suas economias para as próximas décadas, um dos investimentos básicos que fazem é na solidez, na robustez das suas redes elétricas. E eu estou a ver estes sinais de fragilidade com enorme preocupação. O João Massano referia há bocado a ideia de estarmos a apelar à compra de automóveis elétricos. Bom, se nós temos uma rede elétrica que não resiste a um conjunto de fatores exógenos, isto não pode deixar de ser um desincentivo e não pode deixar de ser um fator de preocupação. Pedro, questões estruturais que esta crise trouxe ao de cima, para além das questões judiciais da justiça que já foram aqui enumeradas? Depois de tudo o que foi dito, para fazer um bocadinho o contraponto, para dar alguma emoção aqui à coisa, é lembrar mais uma vez que quando nós estamos a falar de fenómenos extremos, eles são extremos. E serem extremos significa que acontecem uma vez a cada 80 anos. Eu percebo que as cheias não seja propriamente o exemplo paradigmático. Mas os incêndios não acontecem uma vez a cada 80 anos. Exatamente, mas nós não estamos a falar disso. Todos os anos. Mas nós não estamos a falar disso. Está a aumentar a frequência, é verdade. Mas nós não estamos a falar disso. Eu ainda este fim de semana fui à minha terra e passei ali na A1, quer dizer, o grau de devastação, parecia que tinha arrebentado. Eu já vi filmes, já todos vimos filmes no cinema sobre o apocalipse, quer dizer, quem passa ali na A1, e não terá sido a zona mais crítica, se calhar ainda mais para terá sido pior, mas quem passa ali na A1 vê um grau de devastação de árvores, bosques inteiros cortados ao meio das árvores, as árvores todas viradas. Eu nunca vi isto no período da minha vida, nunca vi. Preparar-nos para um evento deste nível custa, se calhar, muito mais do que algum dia faz sentido do ponto de vista racional e económico. Por isso eu gostava de lembrar aqui um pouco que nós nunca vamos estar 100% preparados para fenómenos que sejam mesmo muito extremos, porque os custos económicos, etc., de o fazer são proibitivos. Nós podemos enterrar as linhas de alta tensão, o custo é 3 a 10 vezes mais. E depois disso alguém vai ter que pagar a fatura, não é? Faz sentido enterrarmos os cabos de tensão mas com depois custos temos o problema dos tremores de terra, que aí é pior. Pronto, ou seja, mas pelo menos esses sim. já há 250 anos ou 300 anos que a gente não tem tido com Para problemas. concluir, Pedro. Mas o meu ponto é esse. Eu gostava aqui de fazer um contraponto, obviamente não discordando tudo aquilo que foi dito. Parece-me que sim, que de facto temos problemas estruturais. E acho que há aqui uma sugestão que foi particularmente feliz. A criação de um gabinete de crise para os direitos do cidadão, neste caso, pode ser móvel e dirigir-se para as áreas afetadas. É uma coisa que pode ser bastante eficaz, porque nós todos os anos, são crises diferentes, mas todos os anos temos algum fenómeno, seja cheias no Algarve, seja a seca extrema, seja isto, seja aquilo, pode ser particularmente feliz. Mas, mais uma vez, e termino com isto, fenómenos mesmo muito extremos, como aquilo que vimos em Leiria, nós nunca estaremos 100% prevenidos, serão sempre imensamente disruptivos e criar infraestruturas que sejam resilientes a esses fenómenos, do ponto de vista económico, não me parece que seja racional. Pedro Brinca, Ricardo Paes Mamed, João Massano, muito obrigado pela presença neste programa.